Você está ouvindo a mais um capítulo de uma das obras de Ellen Goldwhite. Para que você receba diariamente um novo capítulo, inscreva-se no canal, dê seu like e deixe seu comentário. Se estiver gostando, compartilhe em seus grupos de WhatsApp. Gratidão. Mensagens Escolhidas, volume 2, capítulo 11. Estar alerta. Na obra de Deus, tudo é tranquilo e calmo. O inimigo está se preparando para enganar o mundo inteiro por seu poder operador de milagres. Ele pretenderá personificar os anjos de luz, personificar a Jesus Cristo. Todo aquele que ensina a verdade para este tempo deve pregar a palavra. Os que se apegam à palavra não abrirão as portas para Satanás mediante imprudentes declarações com referência a profetizar ou a sonhos e visões. Em maior ou menor grau, tem-se introduzido manifestações falsas aqui e ali desde 1844, depois do tempo em que esperávamos a segunda vinda de Cristo. Tivemos-las no caso Garmire, nas declarações de K e no movimento Stanton. Tê-los-emos mais e mais, e como sentinelas fiéis precisamos estar alerta. Chegam-me cartas de muitas pessoas a respeito de visões que tiveram e que sentem ser dever seu relatar. Que o Senhor ajude seus servos a serem cautelosos. Quando o Senhor tem um genuíno conduto de luz, há sempre quantidade de falsificações. Satanás entrará por toda a porta a ele aberta. Ele dará mensagens de verdade, misturando com ela ideias dele próprio, preparadas para transviar almas, atrair a mente a seres humanos e a seus ditos, e impedir que eles se apeguem firmemente a um assim diz o Senhor. Nos tratos de Deus com seu povo, tudo é tranquilo. Da parte dos que nele confiam, tudo é calmo e despretensioso. Haverá simples, verdadeiros e fervorosos crentes na Bíblia, e haverá praticantes bem como ouvintes da palavra. Haverá ação, sincero, sensato esperar em Deus. O crente fará depender de Jesus Cristo sua alma desamparada. Cristo será exaltado. Trabalhar e orar, vigiar e esperar, eis nossa posição. Mensagem a alguém que pretendia ter visões. Foi-me trazida uma pergunta a respeito da atitude que devemos tomar para com a obra de uma irmã na Alemanha, a qual pretende ter visões. A palavra que me foi dada pelo Senhor durante a noite passada é que Deus não dirige seu povo a essa irmã quanto a conselho. Caso encorajássemos essa irmã na obra que ela pensa ser chamada a realizar e nas mensagens que apresenta, muita confusão teria lugar. O Senhor não lhe deu a obra de dizer o que este fará e o que fará aquele. Ele diz a seu povo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, versos de 28 a 30. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense o tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago, capítulo 1, versos de 5 a 7. Ensinai o povo a buscar individualmente a Deus quanto a guia, a estudar as Escrituras e aconselhar-se uns com os outros humildemente, com oração e com fé viva. Não animeis, porém, essa irmã a pensar que o Senhor lhe deu suas mensagens para o povo. O esclarecimento a mim dado relativamente a esse caso é que fosse esta irmã animada a pensar que lhe tenham sido dadas mensagens para outros, os resultados seriam desastrosos e a irmã estaria em perigo de perder a própria alma. Minha mensagem a essa irmã é: andai humildemente para com Deus e olhai para Ele por vós mesma. Ele não vos deu a obra de indicar o dever de outros, mas podeis ser uma auxiliar se fordes uma cristã sincera, buscando encorajar a outros sem pretender revelações sobrenaturais. Provados pela lei e o testemunho.
Nestes dias enganosos, todo aquele que se acha firmado na verdade terá de combater pela fé uma vez entregue aos santos. Toda a variedade de erros será trazida à luz na misteriosa operação de Satanás, a qual, se possível fora, enganaria até os escolhidos, desviando-os da verdade. Haverá sabedoria humana a enfrentar, a sabedoria de homens de saber, os quais, como os fariseus, são mestres da lei de Deus, mas não obedecem eles próprios à lei. Haverá a ignorância e a loucura humana a enfrentarem desconexas teorias aparelhadas em novas e fantásticas roupagens. Teorias que será tanto mais difícil enfrentar quanto não há nelas nenhuma razão. Haverá falsos sonhos e visões que encerram alguma verdade, mas desviam da fé original. O Senhor deu uma regra pela qual distingui-los: à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não têm iluminação. Isaías 8, verso 20. Se eles desmerecerem a lei de Deus, se não dão atenção à sua vontade, tal como é revelada nos testemunhos de seu Espírito, são enganadores. Eles são controlados por impulso e impressões que acreditam serem do Espírito Santo e consideram mais dignos de confiança que a palavra inspirada. Pretendem que todo pensamento e sentimento é uma impressão do Espírito, e quando se raciocina com ele, segundo as Escrituras, declaram que possuem alguma coisa mais digna de confiança. Ao passo, porém, que pensam ser guiados pelo Espírito de Deus, estão, na verdade, seguindo uma imaginação trabalhada por Satanás. Testados por seus frutos. Nestes dias perigosos, não devemos aceitar tudo o que os homens nos trazem como verdade. Quando professos mestres da parte de Deus vêm a nós declarando que têm uma mensagem de Deus, é justo indagar cuidadosamente. Como sabemos que isto é verdade? Jesus nos disse que surgirão muitos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24, verso 11. Não precisamos, porém, ser enganados, pois a palavra de Deus nos dá um teste pelo qual podemos conhecer o que é verdade. Diz o profeta: à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não têm iluminação. Isaías 8, verso 20. Segundo essa declaração, evidencia-se que nos convém ser diligentes estudantes das Escrituras, para sabermos o que está em harmonia com a lei e o testemunho. Não estamos seguros em nenhum outro modo de agir. Diz Jesus: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Mateus 7, versos de 15 a 19. Exibições, prova de uma obra falsa. Conforme esse irmão e sua esposa esboçam o que lhes tem acontecido e que eles pretendem lhes haver sobrevindo em resultado do recebimento do Espírito Santo com poder apostólico, pareceu-me ser uma cópia daquilo que fomos chamados a enfrentar e corrigir nos princípios de nossa carreira. Próximo do fim de nossa entrevista, o irmão L. propôs que nos uníssemos em oração, com a ideia de que possivelmente sua mulher, durante a oração, fosse possuída, como ele me havia descrito, e então eu fosse habilitada a discernir se isso era do Senhor ou não. Não pude consentir nisso, pois fui instruída de que quando uma pessoa oferece exibir essas manifestações peculiares, é decidida a evidência de que não é a obra de Deus. Milagres não são mais importantes que a Bíblia. Não acaricie ninguém a ideia de que providências especiais ou manifestações miraculosas devam ser a prova da genuinidade de sua obra ou das ideias que defende. Caso conservemos estas coisas diante do povo, elas produzirão mau efeito, emoção prejudicial. A genuína operação do Espírito Santo no coração humano é prometida para dar eficiência mediante a palavra. Cristo declarou que a palavra é espírito e vida.
A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2:14. Satanás trabalhará da maneira mais sutil para introduzir invenções humanas revestidas de roupagens angélicas. Mas a luz da palavra está brilhando por entre as trevas morais, e a Bíblia jamais será ultrapassada por manifestações miraculosas. A verdade precisa ser estudada, ser esquadrinhada em busca de tesouros ocultos. Maravilhosas iluminações não serão dadas à parte da palavra ou para tomar-lhe o lugar. Apegai-vos à palavra, recebei a palavra enxertada, que fará o homem sábio para a salvação.